Do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Diretamente. Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2019. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Hoje a referência bíblica está em Daniel, capítulo 2, dos versículos 20 ao 22, que diz: Falou Daniel e disse: Seja bendito em nome de Deus, para tudo e sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém, senhor presidente? Só até aqui. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 98, 2019. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light Serviço de Eletricidade S.A., objetivando providências para a colocação de aproximadamente 4 postes com extensão de rede de baixa tensão na rua Luiz Pasteur, no bairro Copilândia, neste distrito. Os moradores daquela localidade reclamam da dificuldade para uma nova ligação de energia para suas residências por falta de rede e falta de iluminação pública, pois à noite o local torna-se muito ermo, trazendo insegurança a todos que necessitam passar pelo local. Sala de sessões, 21 de maio, Flávio de Almeida Ribeiro. Requerimento 99, 2019. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o cadastramento das emendas parlamentares. A intenção é extrair o máximo de informações sobre as etapas de cadastramentos no município em 2018 para o exercício 2019. Quantas emendas foram conquistadas? O município perdeu alguma emenda de 2018 e 2019 por falta de cadastro no sistema ou por negligência do núcleo de ações estratégicas? Se sim, quais foram perdidas? Encaminhar a relação dos deputados que encaminham emendas para o município que já vieram na conta da prefeitura de forma efetiva. Tendo em vista os questionamentos dos munícipes que nos cobram transparência, tais informações são necessárias para o desenvolvimento do trabalho legislativo municipal. Sala de sessões, 21 de maio de 2019, Paulo César Leandro Simplício. Indicação 302 de 2019. Ricardo Campos Passos, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente que seja construída a proteção de calçada na rua José Ferreira, em frente ao número 84, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. Os veículos que trafegam na localidade para desviarem do quebra-molas existente passa pela calçada, correndo o risco de atropelarem pedestres. Tal proposição já foi objeto de conteúdo na indicação 78 de 2018 de autoria deste vereador. Por esta razão, apresenta a presente preposição, esperando o pronto atendimento por parte do chefe do Executivo Municipal. 21 de maio, Ricardo Campos Passos.
Indicação 303, 2019. Ricardo Campos Passos, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições que lhe confere, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a viabilidade de instalação de placa de identificação com o nome do bairro Vista Alegre neste município. A falta desta placa vem trazendo problemas para aquela comunidade, tanto para o recebimento de mercadorias quanto para os moradores, quando precisam chamar o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que não consegue localizar o endereço quando recebem chamadas do bairro. Vale ressaltar que tal preposição já foi objeto de igual teor das indicações 186/2017 e 188/2018 de autoria deste vereador. Sala das sessões, 21 de maio, Ricardo Campos Passos. Indicação 304/2019, Ricardo Campos Passos, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições que lhe confere, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente, reivindicando a extensão da instalação de iluminação pública desde o ponto de ônibus localizado na rodovia Presidente Dutra até a rua Gilda Pereira de Melo, no bairro Vista Alegre, neste município. Não existe iluminação pública em todo o trecho da referida rua, aumentando riscos de assaltos e possíveis quedas. Com isso, o local torna-se bastante inseguro para os munícipes que utilizam o trecho supracitado. Tal reivindicação já foi objeto de igual teor das indicações número 433/2017, 227/2018, de autoria deste vereador. 21 de maio, Ricardo Campos Passos. Indicação 305/2019. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente o monitoramento com a instalação de câmeras de segurança em pontos de maior estratégia no bairro Vajão deste município. A solicitação tem por objetivo trazer mais segurança, a identificação de pessoas que circulam pelo bairro e coibir a violência no comércio de drogas, deixando nossos moradores mais seguros, além de facilitar o trabalho da polícia e os serviços públicos. Vale ressaltar que o bairro cresceu muito além do comércio, escola, posto de saúde, agora também possui caixa eletrônico, o que torna o bairro vulnerável por estar distante do centro da cidade. Vale ressaltar que tal solicitação já foi objeto de igual teor na indicação 419/2018. Sala de sessões, 21 de maio, Flávio de Almeida Ribeiro, que também traz a indicação 306/2019, para que o senhor prefeito determine a secretaria competente a colocação de 2 braços de luz na RJ 122, que liga a RJ 141, primeira entrada do bairro Copilândia, sentido São Paulo, neste município. A referida localidade está totalmente às escuras, visto que os 2 postes onde tem iluminação, além de estarem com as lâmpadas queimadas, não ilumina toda a rua, o que vem trazendo insegurança aos que circulam. Vale ressaltar que tal solicitação já foi objeto de igual teor na indicação 272/2018, de autoria do mesmo vereador. 21 de maio, Flávio de Almeida Ribeiro. Indicação 307/2019. João Carlos dos Santos Máximo, vereador, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de construir um parque infantil no terreno vazio próximo ao Rotary Club, na Avenida Guadalajara, neste município. A presente indicação se faz necessária, pois a localidade acima mencionada não existe um local onde as crianças possam brincar e realizar atividades recreativas, tendo que se deslocar para o centro para conseguir realizar tais atividades. Sala de sessões, 21 de maio de 2019, João Carlos dos Santos Máximo. Indicação 308/2019. José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a realização de uma parceria com o DER, Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, para colocar em prática o funcionamento da usina de asfalto de Rosa Machado, que hoje se encontra paralisada. Devido à grande demanda, o asfalto utilizado em construções de quebra-molas e consertos de ruas, avenidas e rodovias no município, a realização dessa parceria irá contribuir muito para que esses consertos e construções sejam realizados com mais frequência e por um custo mais baixo. Faço o exposto e, diante da necessidade reivindicada, solicito a sua excelência providências. 21 de maio, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação 309/2019. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a construção de cobertura para o ponto de mototáxi, localizado próximo à usina da Light neste município. No ponto em questão, os mototaxistas e os passageiros que necessitam utilizar o mesmo ficam sem ter onde se proteger do sol e chuva, o que traz grandes transtornos e desconforto a essas pessoas. Vale ressaltar que tal proposição já foi objeto de solicitação na indicação 405/2018 de autoria deste vereador. 21 de maio, Paulo César Leandro Simplício. Indicação 310/2019, Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a manutenção e limpeza do muro de contenção localizado na rua Pio 12, bairro Centro, neste município. Tal solicitação se faz necessária, pois devido
As chuvas, cresceu muito mato e árvores ao longo do muro, o que vem causando transtornos aos moradores, atrapalhando a visibilidade, proporcionando a proliferação de répteis e insetos no local. 21 de maio, Paulo César Leandro Simplício. Indicação 301 de 2019, Alex Joaquim da Silva, vereador com assento nesta casa, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a contratação de um funcionário para trabalhar na Estrada da Floresta, pista de subida da Serra das Araras neste município. Tal indicação visa atender os reclamos da comunidade, pois no momento apenas um funcionário contratado pela prefeitura para atender todas as demandas de serviço do local e o mesmo não consegue dar conta de suprir essas necessidades. 21 de maio, Alex Joaquim da Silva. Também traz a indicação 312 de 2019, solicitando ao prefeito que determine a secretaria competente a construção de uma ponte de cimento para interligar a estrada da Cacaria com a estrada do Quintelo, no distrito de Cacaria, neste município. A presente solicitação visa a travessia de veículos e tem por objetivo diminuir os custos do trajeto feito pelos moradores, atendendo assim toda a população local. 21 de maio, Alex Joaquim da Silva. Indicação 313 de 2019, Alex Joaquim da Silva, vereador no uso de suas prerrogativas neste Legislativo Municipal, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente uma praça de lazer na entrada do bairro Costaneira da Prata, ao lado do campo de futebol em Cacaria, neste município. O referido bairro não conta com esse tipo de área de lazer, onde as pessoas possam ter um ponto de encontro para interagir. Existe uma área bem localizada e apropriada para a construção ao lado do campo, que certamente trará uma melhor qualidade de vida e diversão para os moradores locais. 21 de maio, Alex Joaquim da Silva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres técnicos do projeto de lei legislativo número 7/2019 e do projeto de lei número 55/2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Transportes. Projeto número 55/2019. Matéria: dispõe sobre a gratuidade do transporte público coletivo no município de Piraí dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos e da outras providências. Relatores: Darley Gomes de Moraes, Maria Hermínia da Silva Carvalho e Luiz Fernando Colosso Júnior. Parecer: trata-se o presente projeto encaminhado a esta comissão para o exame desta casa, onde a gratuidade para o idoso igual ou superior a 60 anos nos transportes públicos do município de Piraí. Como consta o artigo 1º do projeto em apreciação, que os idosos com idade igual ou superior a 60 anos têm direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos, semi-urbanos e rurais, dentro de todo o território do município de Piraí, exceto nos serviços coletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares, nos veículos das empresas que atendem ao município de Piraí. O projeto de lei apresentado é uma reivindicação da população para regulamentar o Estatuto do Idoso em relação à gratuidade do transporte coletivo para os idosos com 60 anos no âmbito do município de Piraí. O projeto em análise visa legalizar a gratuidade do transporte coletivo público aos idosos com 60 anos de idade, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 39 da Lei nº 10.741 de 2003 do Estatuto do Idoso, artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade no transporte coletivo público urbano e semi-urbano, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 3º, no caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Portanto, a legalidade, legitimidade, competência e constitucionalidade nos parece atendidas face ao direito positivo e constitucional e a legislação infra e correlata para a matéria constante no texto do projeto de lei apresentado. Concluímos pela sua procedência, sem pela consistência formal e clareza, opinando pela aprovação do projeto epigrafado com a concordância dos demais membros da comissão e ao respeitável plenário constituído pelos ilustres pares. Sala das Comissões, 20 de maio de 2019,
Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Transporte. Conclusão das comissões. De acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das comissões, 20 de maio de 2019. João Carlos dos Santos Máximo, presidente da Comissão de Transportes. José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Decreto Legislativo 7/2019, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Luiz Carlos da Costa Soares. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando de suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Luiz Carlos da Costa Soares. 2. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. 3. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Projeto de Decreto Legislativo 7/2019, relatores Darley Gomes de Moraes, Mário Hermínio da Silva Carvalho. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de decreto legislativo 7/2019, de acordo com as comissões. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores, Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. O que é isso aqui? Mensagem 56/2019. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, submeto a análise e pronunciamento desta augusta casa o incluso projeto de lei que tem como finalidade principal conceder reajuste salarial aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, buscando garantir a revisão geral anual prevista na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piraí, observadas as verdadeiras condições das finanças públicas e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como é do conhecimento de todos, continuamos ainda a enfrentar a grave crise econômica que se abateu sobre o país e, sobretudo, sobre o estado do Rio, com importantes repercussões sobre os municípios e, por consequência, seus moradores e servidores. Mesmo assim, continuamos a prestar os serviços à população e manter o salário do funcionalismo da ativa e aposentados em dia. A expectativa com os novos governos federal e estadual eram grandes, sobretudo no campo da economia, mas o que assistimos é um governo ainda permeado de complicações, sem propostas concretas para alavancar a economia e a geração de empregos, desnudando um cenário de muitas incertezas para o nosso país. Mas nosso esforço continua, sobretudo, para aumentar a arrecadação, o verdadeiro problema a ser enfrentado para resolver questões de agora e para o futuro do município, também para a carreira dos servidores. O papel desta Câmara de Vereadores em apoiar as ações de desenvolvimento econômico do município é fundamental para a progressividade, para que progressivamente consigamos continuar avançando. Temos paulatinamente conseguido gerar novas oportunidades de trabalho e renda, e diversas ações estão em curso neste mesmo sentido. Perseguimos objetivos importantes, também na questão salarial, mas devemos cumprir a legislação com a responsabilidade fiscal que a lei determina, com balizadores em diversas questões e que coloca à frente a lei quem as descumpre. Mas, mais do que isso, é necessário haver o recurso financeiro em caixa a ser pago todo mês, todos os meses. Mesmo com toda a dificuldade que enfrentamos, a administração está fazendo um esforço para conceder algum aumento e garantir o poder de compra dos salários dos servidores municipais. Diversos municípios do nosso estado não proporão aumento salarial aos seus servidores, face à gravidade da situação que se encontram. Não há garantias de aumento da arrecadação futura. Assim,
como projetamos no orçamento de 2019, estamos enviando em anexo o projeto de lei que reajusta em 2% o salário de todos os servidores que contam ainda com outro gatilho de proteção salarial, o triênio, na ordem de 10% para o primeiro triênio e 5% nos subsequentes. O esforço conjunto da Câmara de Vereadores, do Executivo e da nossa população na busca de melhorarmos a economia do município de Piraí é que vai refletir a oportunidade de avançarmos nas questões salariais, no maior número de empregos e em serviços cada vez melhores para a nossa comunidade. Com essas considerações, senhor presidente, senhores vereadores, e através da presente mensagem, confiamos que este augusto Poder Legislativo aprove a proposta que lhes é enviada, para que o Executivo e o Legislativo unidos continuem lutando pelo crescimento global do município, valorizando nossos servidores públicos municipais que trabalham com responsabilidade e competência. Cordialmente, Luiz Antônio da Silva Neves. Convite, Dia Nacional da Adoção, 25 de maio. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através da equipe de unidade de acolhimento da Casa Abrigo Leonardo Nicolau Borges de Oliveira Filho, convida todos para participarem de uma roda de conversa que acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no dia 28 de maio, a partir das 9 horas. Felicidade não precisa surgir do nascimento de uma criança, e sim do nascimento de um sentimento. Contamos com o apoio e a participação de todos. Passaremos para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Malermino da Silva Carvalho. Permito falar aqui, senhor presidente? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, público presente e os internautas. Eu quero só, presidente, comentar esse convite aqui. Isso é uma coisa muito boa que o município está fazendo pela primeira vez, essa roda de conversa, e com pessoas bem preparadas, como a doutora Nayane, é quem está à frente disso aqui. É uma pessoa que é uma advogada anomada, que tem capacidade de explicar como é que é feita a doação, e também, nós temos até o exemplo aqui, né, o excelência, o Júnior, que parabéns por a sua atitude. Então, eu quero falar para a população que realmente, quem puder participar dessa roda de conversa, que vai ser no dia 28, no auditório da Secretaria de Educação, é muito importante. E os vereadores também que puderem comparecer, para a gente ficar por dentro como é que é feito o processo, né? Como é que você pode adotar uma criança, quais são os critérios. São pessoas preparadas que vão explicar, ter essa roda de conversa. Então, era isso que eu queria deixar essa alerta para todos aí, e inclusive nós aqui, vereadores. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Russo. Presidente, posso falar aqui? Sim. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Bom, eu quero falar de dois assuntos aqui. Um é sobre a reportagem, terça-feira passada, da TV Rio Sul, sobre o estacionamento em Piraí. Eu e o colega Junão já fizemos um projeto de lei para tentar ajudar isso aí. Eu fiz várias indicações aqui, demarcando área para motociclista, porque uma moto hoje ocupa uma vaga de um carro. Vai se criar um lugar específico, numa vaga de um carro, pode parar 4 motos, dentre outras indicações que eu fiz. Fiz uma também para poder fazer o estacionamento 45 graus na Beira-Rio. Significa, lá tornou-se uma única, inclusive foi até uma indicação que eu fiz, e criaria o dobro de estacionamento que tem hoje, de vagas que tem lá hoje. Então nada disso está sendo feito. Então você vê, chegou ao ponto de uma reportagem na TV Rio Sul. Eu gostaria de pedir o nosso
secretário de transporte, para olhar com carinho. Eu acho que vou até parar de fazer indicações nesse sentido, que eu acho que eu estou prejudicando a população. Que eu não sei se é só comigo ou se alguns colegas estão fazendo tomando alguma iniciativa para fazer alguma indicação criada pelos senhores aqui. Então, eu acho que eu vou até retirar minhas indicações para não prejudicar a população. Porque demarcar uma área de motociclista, por exemplo, não tem custo, ou quase zero. Tentar demarcar lá a beira-rio com estacionamento de 45 graus, o custo também é quase zero. Então, todas essas ações melhoraria muito o estacionamento no centro aqui. E o mais seria um pouco de consciência também da população que mora aqui no centro e tira seus carros das garagens para deixar estacionado, e isso atrapalhando o comércio local. Inclusive, comerciantes fazem isso, eles não têm noção que as pessoas andam de carro e para comprar no seu estabelecimento precisa parar. Com o carro funcionando não tem como eles comprarem ainda. Quem sabe um dia isso vai evoluir. Então, meu secretário, meu querido secretário de transporte, ajuda a cidade um pouquinho. Depois você toma conta da sua choperia. Um abraço. Outra coisa que eu queria falar, que me surpreendeu ter chegado hoje, é esse aumento dos funcionários de 2%. A gente sabe que o Brasil inteiro atravessa uma crise grande, nós não temos nenhuma expectativa nenhuma do governo federal, todos achavam que ia resolver no primeiro instante, mas isso não é simples, até porque o Brasil tornou-se uma moeda de troca. Se não der nada para os parlamentares, não votam em nada, e todo mundo faz para atrapalhar. Infelizmente, é dessa maneira que o pelotão lá, o primeiro pelotão lá, que é o Congresso Nacional, faz. Então, assim, não tem milagre. As coisas vão continuar caminhando ainda muito devagar. Lógico que a gente não pode dar números ao prefeito, porque quem sabe da situação financeira do município melhor, ele e seus secretários que cuidam disso. Mas eu gostaria de convidar os senhores para procurar o prefeito, para ver se a gente consegue arrancar um pouquinho mais, ver se dá para exprimir o orçamento. Já fizemos outros anos aqui e conseguimos que a gente consiga mais 2%, 3%, 5%, 1%, qualquer coisa que nós conseguirmos a mais, eu acho que vem somar, né? Lógico que a maioria dos municípios aqui tem certeza absoluta que não vão dar aumento. A maioria, a grande maioria. Eu fiquei sabendo de um ou dois aqui que vai dar 3%. Eu acho que não tem mais nenhum que vai dar mais que 3% por aqui. Então, assim, eu acho que é válido a gente procurar o Luiz Antônio, conversar com ele, deixarmos nossas diferenças de lado e lutar em prol mesmo aos funcionários. Você fala aqui 1% de R$1.000, R$10. É muito pouco, realmente é muito pouco, mas é melhor que nada. Né? Então, eu acho que se nós conseguirmos, qualquer coisa que a gente conseguir além desses 2%, vai ajudar um pouco, principalmente as pessoas que ganham menos. As pessoas que ganham mais, já está tranquilo. Né? É lógico que a vontade minha, e tenho certeza de todos aqui, é ir lá pedir 50% de aumento, 20% de aumento. Mas também não adianta a gente ficar falando besteira aqui, que não vai ser possível. A prefeitura não pode gastar mais que 70% da sua arrecadação em salário. 7% é 7% que ela passa para a Câmara, né? 7% ela passa para a Câmara, quer dizer, sobra 63%. Então, dentro desses 63%, não pode ultrapassar. Então, assim, hoje Piraí tem muito funcionário público, né? Na minha opinião, também acho que poderia algumas pessoas ser mandado embora, porque não fazem falta nenhuma, porque não trabalham. Mas, infelizmente, a gente não consegue corrigir tudo. E, de repente, é muito fácil a gente estar aqui e falar que faria isso, faria aquilo. Na minha empresa, eu faço isso.
porque eu pago todo mundo em dia, então as pessoas têm que trabalhar, que funciona dessa maneira. Você trabalha, você recebe. Agora, quem não trabalhar, receber, e a gente vê que tem funcionários aí que ganham pouco. Você vê os garis, as pessoas que vão à rua aí, eles, motoristas, estão ganhando pouco, e tem uns que trabalham muito, muito mesmo. Eu conheço funcionário da prefeitura que dá dó de tanto que trabalha. E conheço muitos que não fazem nada, exatamente nada, a não ser ir gastar, tomar café para gastar mais ainda, e ligar ar-condicionado, e internet, e receber bem. Então eu acho que deveria fazer uma peneira aí para poder mandar bastante gente embora. Mas isso é a caneta do prefeito que funciona dessa maneira. A gente faz indicação, a gente briga, a gente cobra, mas a gente não pode fazer isso. Nós não temos poder para isso. Mas temos poder e obrigação, na minha opinião, de discutir com o prefeito. Eu acho que essa discussão teria que ter sido um pouco antes, mas não foi possível. Também não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu vou procurar o prefeito, vou sair daqui, vou ligar para ele, ver se ele me recebe. E se algum dos senhores quiser me acompanhar, eu vou ficar honrado, mas eu vou procurá-lo hoje, a não ser que ele não possa me atender mesmo. Tá? É só isso, presidente. Com a palavra, vereador Júnior Rocha. Posso falar daqui, presidente? Sim. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, aos internautas que nos acompanham, os servidores dessa casa e as pessoas aqui no plenário. Eu quero parabenizar, vereador Russo, a sua fala hoje, ela vem muito de encontro com aquilo que eu penso. Muitas das vezes a gente expressa aqui algumas opiniões e o vereador Júnior Dentista fala muito. É muito fácil falar às vezes, né? Mas é bom a gente apresentar as soluções. As soluções vêm sendo apresentadas aqui por nós ao longo de todos esses anos que nós estamos aqui, ou pelo menos parte das soluções. Nós estamos aqui para isso, né? A gente não é dono da verdade, a gente não é dono da razão, mas a gente procura, de alguma forma, contribuir. Em 99,9% das vezes, nós não somos ouvidos. A realidade hoje no município de Piraí é essa. A Câmara de Vereadores, voz da população, eleita democraticamente pelo povo, não, em 99,9% das vezes, não é atendida. Eu ouvi com muita atenção Vossa Excelência dizendo, vereador Russo, né, na minha empresa, se trabalhar, fica, se não trabalhar, é mandado embora. Lá é do senhor, é seu dinheiro, o senhor tem que tomar conta. A prefeitura é dinheiro público, é dinheiro do povo. E aí, como é que dá para dar aumento? A crise está instalada? Ela está instalada. Mas se não fizer um choque de gestão, se não trabalhar pensando no todo, na população, e não só em angariar poder político, a coisa não vai para frente. Isso aí não é de hoje, não, e não é só aqui, não, isso é no Brasil. A distribuição de cargos públicos em troco de apoio político, ela é uma farra, Brasil afora. A verdade toda é essa. Mas a gente tem que cuidar da onde? Do nosso quintal, né? Eu acredito que se houvesse um esforço do Executivo em reduzir, pelo menos em 30%, os altos salários, né? Vão dizer, tem que reduzir da Câmara também. Sou a favor também, não tem problema, né? É cortar na carne, é para ajudar todo mundo, para sobrar dinheiro, para ajudar quem mais precisa. Se houvesse uma redução de corte em 30%, se o prefeito reduzisse o salário dele, que é o maior do estado do Rio de Janeiro, se não o maior, um dos maiores, do vice-prefeito, reduzir salário de secretário. Eu disse outro dia aqui, você vai 10 horas, 11 horas da manhã, você vai 2 horas da tarde de Volta Redonda, tem secretário passeando e em carro da prefeitura ainda, fazendo coisas pessoais, particulares. O que eu estou dizendo aqui, muita gente que está nos assistindo agora sabe que é verdade, sabe que eu não estou mentindo, gastando gasolina, né? Recebendo o seu dia está apontado, recebeu o dia. Eu acho que se a gente fizesse um esforço para reduzir, né? Fechasse a torneira, entendesse que o político ele não é autoridade, ele é um servidor público, e servisse ao público, né, através do seu mandato, eu acho que a coisa seria muito melhor. Mas, enfim, a caneta lá não está na minha mão, não sou eu que vou resolver. Eu apenas deixo aqui a minha ideia, o meu pensamento,
Vamos votar, né, no dia da votação os 2%, mas eu tenho certeza absoluta que se espremesse, se fizesse gestão e não negociata, distribuição de cargo a troco de poder, de apoio político, eu tenho certeza que daria para dar um reajuste, um salário muito mais digno para as pessoas que estão no dia a dia, acordando 4 da manhã, capinando, varrendo, né? Estão aí, enfim, trabalhando em todos os setores. Seguindo aqui, senhor presidente, eu agora vou agradecer, trago aqui sempre algumas críticas, mas eu digo o seguinte, eu não posso ser leviano de só criticar e de não elogiar ou não agradecer. Na semana passada, o Xandeco, todo mundo conhece, vira e mexe, ele me traz alguma solicitação, alguma indicação, e o Xandeco estava no hospital, e ele disse que, poxa, Júnior, aquilo lá está um pandemônio, é muita gente na recepção, aquilo lá todo mundo em pé, vamos fazer uma indicação, como é que a gente faz? Eu falei, Xandeco, vamos fazer uma indicação e vamos fazer uma solicitação para ver se colocam mais cadeiras lá, para o pessoal que já está lá, está doente, às vezes está com febre, está com o corpo ruim, fica ruim ficar em pé. Então, eu tive a notícia que já colocaram mais 8 assentos lá nessa semana. Né? Até ouvi as pessoas parabenizando aí na rede social. Quero agradecer ao executivo, tá? A direção do hospital, a Secretaria de Saúde, que teve a sensibilidade de ouvir esse reclame, não do vereador Júnior Rocha, não do Xandeco, que é uma liderança comunitária, mas sim da população de Piraí, e colocar mais 8 assentos lá na recepção da emergência do hospital. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que ficam ali passando mal em pé. Às vezes a gente está doente, a gente sabe quando fica doente, às vezes a gente não se aguenta em pé nas pernas. Então, parabéns à Prefeitura de Piraí, que é quem toma conta lá do hospital, parabéns à direção do hospital, parabéns à Secretaria de Saúde, que colocaram mais esses 8 assentos. Não sei se tinha espaço para colocar mais. Se tiver, tenta colocar, porque ajuda a população. E vou deixar aqui mais uma sugestão para o Executivo, que eu vi hoje através das redes sociais. Uma cidadã, ela dizia o seguinte, quando a gente está internado e está lá tomando soro, a gente precisa ir ao banheiro. E aí tem que levar o soro junto. É complicado você usar o sanitário e ter que estar segurando o soro, ou então levar aquele suporte, doutor Ricardo, o senhor que é médico, trabalha no hospital, levar aquele suporte pesado. Ela deu uma sugestão que eu acho que é válida e muito fácil de resolver, colocar um suportezinho na parede, um fixo, para que a pessoa, quando for ao banheiro, possa usar o sanitário e pendurar lá no momento que ela estiver usando o sanitário, pendurar o seu frasco de soro e ter as mãos livres para poder fazer a sua higiene pessoal, a sua asepsia após o uso do sanitário. Fica aqui essa dica para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, para o hospital, pedir ao doutor Ricardo que leve também isso aí à direção do hospital, para que, de repente, eles possam... Por favor, doutor, pode falar. Não sei nem se é possível, se pode. Não, só para falar que isso já é uma reivindicação antiga lá dentro. Lá. Ih, já. Então, vamos somar nessa reivindicação. Lógico, com certeza. Seria uma boa, né? Que é tão fácil, não é caro, é uma coisa barata de fazer. Sim, e vai ajudar em muita população. Sem dúvida. Obrigado pela colaboração. Que seja atendido. Obrigado, doutor. Boa noite, presidente. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Júnior Dentista. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, internautas, nossos funcionários. Hoje eu vou falar de 2 assuntos que não são muito fáceis, porque tudo que diz respeito à vida das pessoas, à modificação da rotina, e que passam pelo nosso dia a dia, é difícil a gente achar uma linha onde agrade a todas as pessoas. O vereador Russo citou a reportagem da TV Rio Sul em relação às vagas. A gente estava até conversando ontem. E no dia que eu apresentei o projeto juntamente com um colega, eu falei isso. Não era um projeto impositivo, que a gente tivesse que correr para resolver. A questão de retorno financeiro para o município não era o mais importante.
a geração de alguns postos de trabalho, que apesar de ter uma importância muito grande, não era a principal razão dele existir, mas a questão da mobilidade, da fluidez do trânsito dentro da nossa cidade, que é uma cidade que tem um centro pequeno, com poucas vagas, a quantidade de veículos, a gente nota que é muito maior do que a oferta de vagas. E num país onde se tem uma carga tributária tão alta, que você paga imposto em cima de tudo que você consome, você paga imposto. Um imposto de renda que tira mais de 1/4 da receita do ser humano dentro do nosso país, e você criar mais uma despesa. Mas como a gente encontrar uma solução para isso? Todo mundo quer estacionar, todo mundo quer parar no centro da cidade, e as vagas não são suficientes. Eu acho que se não está o caos ainda, está a caminho. Então, assim, a gente tem que mexer na ferida. A gente tem que conversar sobre isso, fazer algum tipo de enquete na internet, conversar com as associações, conversar com a associação comercial, conversar com as lideranças na cidade. Eu falando com o Russo ontem, a gente buscando algumas alternativas, criaria, por exemplo, o estacionamento rotativo no centro da cidade, bem específico, e as ruas um pouco mais distantes ficariam livres dessa cobrança. Por exemplo, a Mata do Amador poderia ser um local utilizado para estacionamento para os moradores da cidade, sem nenhum custo. Fica um pouco mais distante, mas abririam vagas aqui dentro do centro, para quem quer usar o comércio, quem quer ir nos bancos, quem quer ir nas repartições públicas. E a gente vê isso apertando em várias situações. Por exemplo, no hospital, diversas vezes do dia você chega lá, não tem onde estacionar. A rua que dá acesso ao hospital está sempre cheia, a praça, as ruas ali perto da secretaria. Já subindo para fisioterapia lá no SAMU, não tem vaga. Outro dia, em alguma reunião, alguma pessoa solicitou isso, eu não sei se foi na conferência de saúde, se não podia pedir para o pessoal da parte administrativa do hospital e os médicos estacionarem lá atrás, na vaga do SAMU, para abrir um pouquinho mais de vaga aqui na frente, porque na frente do prédio administrativo do hospital, se eu não me engano, é vaga para médico e para os funcionários do administrativo. Então, assim, é uma situação que a gente tem que botar o dedo na ferida, não tem jeito, não tem para onde correr. Então, eu solicito ao Executivo que abra esse canal de comunicação com a população, que converse com a gente, para a gente tentar chegar no meio termo, ou na situação que cause um impacto menor na população, tanto valor, tanto número de pessoas que vão trabalhar nesse rotativo, os locais demarcados, o número de vagas, quem sabe quantas vagas tem dentro da cidade de Piraí. Ontem o doutor Ricardo entrou com uma indicação nesse sentido também, está dentro do projeto, direcionando essa vaga para as farmácias. Então, assim, eu não falei nada ontem porque é todo mundo no sentido de tentar achar uma solução, de tentar ajudar para que a cidade se desenvolva melhor. Eu não tenho dúvida que o comércio vai ter um impacto grande, positivo nesse sentido, porque é muito complicado. Você sai de casa para ir numa loja, você não consegue estacionar. Eu tenho certeza que as pessoas saem e vão para outras cidades. Piraí não tem nenhum local grande para absorver esse público que quer estacionar. Tem 1 ou 2 estacionamentos no centro ali, mas muito pequenos. Então, assim, é uma questão que a gente tem que pensar seriamente e o mais rápido possível. Não pode esperar chegar numa situação de caos para depois tentar resolver. Eu acho que agora a gente ainda consegue discutir, tem um tempo para discutir com a sociedade, tentar achar um meio termo. Daqui a um tempo não tem jeito, você vê Barra do Piraí. Rotativo num preço, na minha opinião, até abusivo, até 7 horas da noite, sábado até 3 horas. Ou seja, as pessoas que moram no entorno
não é todo mundo que tem direito a estacionar ali, fica complicado. E a outra questão é a questão do reajuste salarial. Como falar de forma que o servidor fique feliz, uma ansiedade grande há cerca de um mês e pouco, eu pedi que o Executivo acelerasse esse processo, mas o vereador Russo e o vereador Júnior falaram bem, é complicado a gente apontar o dedo, cobrar, se a gente não tem realmente todos os números. E talvez nem o prefeito tenha, porque a arrecadação ela é baseada em previsões, expectativas que podem ou não se concretizar, podem ou não correr da maneira que se espera. E o que eu tomo de exemplo são as cidades vizinhas, os outros estados. Já li nos cadernos direcionados para a economia, que talvez o município do Rio de Janeiro, a partir de setembro, comece a atrasar o pagamento dos vencimentos de servidores. O Estado, a gente viu que já passou por diversas situações onde atrasou. E tirando 13 e 14, que, se não me engano, teve um ano, teve 12%, para até uma faixa salarial de quem recebia mais e um pouquinho mais dos que recebiam menos. Foi sempre muito doloroso esse período de reajuste salarial, a ansiedade do servidor. E eu, como servidor, que ainda sou em outro município, há 2 anos não teve reajuste nenhum, e já ouvi falar, no caso Barra do Piraí, que a database é em agosto, que possivelmente esse ano também não vai ter reajuste nenhum. O vereador Russo apresentou alguns números aqui, que ele ficou sabendo, cidade que vai 3, alguns vão acertar a situação de quem recebe menos do que o salário mínimo. Ou seja, a realidade do país, que a gente vê, a dificuldade, sem muito apoio do governo estadual, sem muito apoio do governo estadual, atraso nos reajustes. A questão dos municípios está muito complicada, cada vez mais. É por isso que a gente sempre fala do Pacto Federativo, a gente luta por essas questões. E eu vou mais longe. O colega Júnior Rocha falou de cortar na carne, a gente ouve falar da reforma da Previdência, mas as informações que a gente tem das câmaras estaduais, dos deputados, da Câmara Federal, a quantidade de assessores, de gasto, e a gente fica numa impotência, e esse reflexo direto dentro do município. Infelizmente, a gente chega na situação, não tem muito o que dizer. Não tem muito, eu falei quase 10 minutos, mas é como forma de desabafo, de até impotência frente a essa situação, mas que eu acho que a gente tem que enfrentar com coragem, conversar com o servidor e lutar para que esse salário seja sempre honrado no dia. A última vez, presidente, já vou terminar, tá? A última vez que eu conversei com o prefeito, ele disse que a primeira parcela, o 13º, já está depositado, através do pagamento das primeiras parcelas do IPTU. Então, assim, é isso que a gente vai continuar batalhando, continuar trabalhando pela cidade, que esse salário continue sendo honrado, pelo menos isso. Boa noite, presidente. Com a palavra, vereador Prico. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Presidente, eu também quero falar um pouquinho sobre essa mensagem que o Executivo nos encaminhou hoje, 21 de maio. Há 2 meses atrás, falei isso há 15 dias atrás, o nosso amigo, o vereador Júnior Dentista,
pediu ao Executivo, através de seu secretário, que viesse aqui, que apresentasse para a gente os números, para que pudéssemos já começar a discutir, a entender melhor. E, mais uma vez, o prefeito envia essa mensagem aos 45 do segundo tempo. Na verdade, já nos acresce, porque já passou dos 45. Né? E deixa os vereadores assim, como Júnior Dentista falou, sem saber direito o que falar para os servidores, né? sem ter como justificar os 2%. Eu não vou nem falar, senhor presidente, que 2% é pouco, ou que é muito, ou que não teria condições. Eu não tenho condições para isso. O que eu venho aqui, mais uma vez, reclamar é a falta de comunicação, é a falta de informação, a falta de respeito. É assim que eu vejo, a falta de respeito com essa casa do Executivo. Eu sei que a desculpa vai vir nas redes sociais ou na próxima semana. Demorei porque a gente estava esperando até o último minuto para ver se conseguia dar mais, porque há 5 anos a gente escuta isso, é 0, 0, 0, 2,75, agora 2, mas nunca tivemos o direito de discutir, de entender melhor, de vir aqui explicar, entender melhor, poder discutir com a nossa contabilidade junto, ver se é isso mesmo. Né? A gente sabe que a crise está aí, no país, no nosso estado, mas, na verdade, eu falei isso ano passado, justamente em maio, quando a gente estava para aprovar o reajuste, que no final do ano as contas iam bater, ia fechar com superávit. E fechou com 30 milhões de superávit. Só que, como o vereador Júnior explicou muito bem aqui, não tem como você afirmar isso, que no final do ano vai bater de novo, que vai dar certo. Mas eu estou há 16 anos aqui nessa casa, praticamente, e sempre deu. No final, sempre houve um superávit. Seja menor, seja maior, mas sempre houve. Né? Como o vereador falou, eu prezo muito isso também, né? Você mantém em dia o salário dos servidores, mas Piraí nunca foi diferente, sempre teve em dia, nunca atrasou. Né? E só falta isso nesse governo agora, atrasar o salário dos servidores, só falta isso, porque o resto já está faltando em tudo. Mas isso é obrigação. Nos outros anos, quando eu batia muito aqui, apresenta uma solução, a solução é cortar na carne, como foi dito aqui já pelo vereador Júnior. E eu fiz essa proposta, vamos reduzir 30%, como na época, quando a crise ainda estava apertando mais os municípios, o Estado, os prefeitos da região reduziram, e aqui nada, sendo o maior salário de prefeito do Estado do Rio de Janeiro, nada. Dos secretários, nada. Aí falaram, então tá, vamos partir dessa casa. E foi feito dessa vez. Foi feito concurso. Eu não tenho dúvida que agora, chamando, né, os que foram aprovados, vai reduzir muito a nossa folha, vai reduzir. Numa conversa com o presidente, ele já falou de alguns cargos que ele tem vontade, a mesa diretora tem vontade de reduzir alguns cargos, então está sendo feito aqui, e mais um ano, o servidor terá, porque nós vamos aprovar, 2% de aumento, e eles ganhando 26 mil, ganhando 11 mil, ganhando 8 mil, ganhando, como o vereador Russo falando, alguns fazendo jus e outros não. Então, a solução foi dada 3 anos atrás. Não fizeram porque não quiseram. Então, não vem de balela, que não tem jeito, que não dá, que está apertado, que para mim não vou engolir. Não vou engolir. Eu não posso engolir. O servidor público hoje está ganhando abaixo de um salário mínimo. O piso do nosso salário hoje é abaixo do salário mínimo. R$ 955. Aí o servidor, mas não ganha abaixo do salário mínimo porque tem triênio, porque tem uns direitos adquiridos. Mas o salário mesmo é abaixo do salário mínimo. E nós, com o prefeito ganhando 26 mil, com os secretários ganhando 11 mil. Eu não vou engolir isso. Não tem como engolir. Mas o que me deixa mais chateado, mais triste,
é que eles não têm coragem de vir aqui discutir com a gente, apresentar para a gente esses números. Que é um direito nosso. Mas eu já fui buscar por lei, a gente não tem como fazer nada, a não ser pedir, implorar, como a gente tem feito aqui há 3, 4 anos, para que venham aqui discutir com a gente. E eu não entendo esse medo do prefeito. Ele reclama tanto de oposição, faz fofoca na rua, que a Câmara é contra, que a Câmara atrapalha. Nunca teve nada rejeitado nessa casa. Todos os projetos que ele mandou, na época que eles estavam com medo do remanejamento zero, que todo mundo ficou assustado, eu me comprometi aqui. Eu só quero saber o que está acontecendo, de onde está tirando, para onde está indo. Mas eu não vou atrapalhar o município em momento algum. Eu nunca votei nada contra, e nem ninguém aqui, nenhum dos 11 vereadores votou nada contra o prefeito. Nesses remanejamentos não atrapalhamos em nada. Então eu não entendo por que o prefeito tem medo de mandar o secretário ou de vir aqui discutir com a gente, apresentar esses números para a gente. É isso que me deixa indignado, presidente. Eu não consigo admitir isso. Ter que aprovar 2% para o servidor, sem saber se teríamos condições de dar mais. Era isso que eu queria falar, essa é a minha indignação, presidente. Boa noite, obrigado. Havendo quórum regimental, passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 7/2019, de autoria do vereador Alex Joaquim da Silva. Solicito senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 55/2019 do excelentíssimo senhor vereador Paulo César Leandro Simplício. Solicito senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Encerrada a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal e senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Russo. Presidente, posso falar aqui? Sim. Bom, eu queria falar sobre a indicação que fiz. Eu já havia feito ela ano passado. Nós temos uma usina de asfalto aqui dentro do município, que ainda se encontra parada. Havia uma usina velha, já um pouco ultrapassada. Desmontaram a usina, compraram uma nova e deixaram no chão lá. Sendo que havia espaço para montar a primeira nova e depois desmontar a velha. Isso é a administração do nosso país. Né? Isso é resultado das indicações por obrigação política. Não se tem pessoas capacitadas para fazer a coisa. Simplesmente aponta você vai, fica lá, seu chefe agora. E fizeram essa besteira, porque essa usina atendia muito aqui. Essas estradas do estado aqui nunca tiveram tão ruins como estão no momento. Então, assim, eu faço indicação que a prefeitura vai buscar, junto com o governo do estado, uma parceria para poder fazer o asfalto para a gente aqui. Olha quantos quebra-mola a gente pede aqui, e há necessidade deles, ninguém pede aqui só para poder dizer que está pedindo, que o custo seria 1/3 do preço. Você vai comprar um caminhão de asfalto aí, é muito caro. Hoje nós temos quantas ações de tapa-buraco que tem que ter essa cidade? No município inteiro, tanto da parte do município quanto da parte do estado. E nós com uma usina aqui parada. Então, assim, queria pedir encarecidamente ao prefeito procurar o nosso governador. Sei lá, eu acho que conversando, correndo atrás mesmo, tudo é possível. E vamos torcer para que isso aconteça, vai ajudar muito o nosso município aqui. Só isso, presidente.
Não há mais oradores, né? Quero aqui deixar também registrado que essa mensagem de reajuste salarial chegou hoje, né? Eu fiquei sabendo por volta das 17 horas, e ver se a gente consegue, para a próxima segunda, marcar com alguém do executivo que possa vir aqui a esta casa, mostrar algum estudo, né, a nós, e a gente chegar num consenso aqui, os 11 vereadores e o executivo. Não houve ausência hoje. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 27 de maio do corrente ano, na hora regimental. Boa noite a todos.